Pessoal, então vamos lá. Agora nós temos uma quantidade horrenda de itens para fazer. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Bom, vocês sabem que gordo odeia fazer exercício. Mas já viu, né? O chefe mandou, vamos lá. Estamos no item 34. O nitrato de potássio pode ser obtido a partir de uma reação de neutralização do ácido nítrico com o hidróxido de potássio. Todo mundo lembra o seguinte, pessoal. Uma reação de neutralização, o que vocês estão lembrados? Uma reação de neutralização é uma reação que ocorre entre quem, turma? Um ácido com quem, turma? Mais base, formando o que, moçada? Sal, mais aquela menina muito lindinha que é a menina água. Tudo bem? Então é o seguinte, moçada, nós temos aqui um sal, nitrato de potássio, e ele pergunta se pode ser obtido a partir da reação de neutralização do ácido nítrico com o hidróxido de potássio. Turma, agora vale aquela lembrança para você do regular, para você da turma média e para a nossa moçada da específica. O ácido nítrico, turma, é o HNO3. Qualquer dúvida para você que está estudando, será que esse é o nítrico ou será que esse é o nitroso, professor? Turma, lembra que o NOx desse cara é o NOx mais 5, tudo bem? E o nitrogênio está na família 5A. O que nós combinamos? Quando o NOx for igual à família, esse cara termina em ico. Então, esse é o ácido nítrico, tudo bem? O ácido nítrico, quando reage com quem, turma? Com hidróxido de potássio. Para fazer hidróxido de potássio, o que a gente faz, turma? K+, OH-, portanto, temos o hidróxido de potássio, ok? Joia. Então, nós vamos formar o ácido. O que você tem que lembrar, turma? Aquele macete velho, antigo, turma, ancestral, é o chamado bico de pato. O item, teoricamente, vai formar um sal, moçada, uma neutralização. Consequentemente, o ânion termina em ato, certo? Esse é o nítrico, portanto, nós vamos ter o nitrato, tá? O nitrato, ok? Bom, quem seria o nitrato de potássio? A carga positiva, tá? Vai buscar a carga o que, turma? Negativa. Então, nós vamos ter quem, turma? K+, ok? E o NO3-, que é o nitrato de potássio. O que mais, turma? A parte positiva, que é o H+, ok? Vai procurar quem, moçada? O OH-, ou seja, a formação de água. Portanto, o item 34, ele está correto. Item 34, correto. Ok, moçada? Beleza. Agora vamos dar uma olhada no item 35. No item 35, ele se refere a uma reação que foi apresentada a uma reação da pólvora. Lembra, turma? Como é que você chega a essa reação? Olha, galera, eu tenho aqui, ó, nitrato de potássio, certo? É o salitre, tudo bem? Com o que ele está reagindo, turma? Com o chamado enxofre mais o carvão. Então, a reação entre eles forma o sulfeto de potássio mais o gás nitrogênio mais o CO2. Epa, ficou muito grande, turma. Vamos ajeitar melhor? Então, vamos lá, de novo. Nós temos o KNO3, que é o nitrato de potássio, mais o enxofre, mais o carvãozinho, dando o sulfeto de potássio, mais o gás nitrogênio, mais o gás CO2. Joia, como é que nós vamos fazer o balanceamento disso, professor? Olha, poderíamos pensar na reação de oxirredução sim, tá? É bem possível. Vai cair num sisteminha, você não está acostumado, porque nós vamos ter duas situações de redução e uma de oxidação. Para não ficar confuso com o número de pares de elétrons fornecidos e teoricamente cedidos, o que nós vamos fazer, turma? Vamos fazer uma reação por tentativa. Você lembra como é que chuta? Não, vamos chutar junto, turma? Olha, eu tenho quantos oxigênios aqui desse lado, turma? 3. E quantos oxigênios desse lado aqui, turma? 2. Então é só trocar. O número 3 multiplica aqui
e o número 2 multiplica aqui, ó. Então, você fica com 6 oxigênios de um lado e com 6 oxigênios do outro. Tá vendo? É assim que a gente chuta no troca. Agora, eu fiquei com 2 potássios de um lado, 2 potássios do outro. Fiquei com 2 nitrogênios de um lado, fiquei com 2 nitrogênios do outro. Fiquei com 3 carbonos de um lado e fiquei com 3 carbonos do outro. Falta quem? O enxofre. Um enxofre e um enxofre. Então, o balanceamento dessa reação ficaria, para a gente acertar, 2, 1, 3, 1, 1 e 3. Somatória, turma, 2 mais 1, 3, com 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, com 3, 11. O coeficiente de somatória é igual a 11. E ele disse que é igual a 11 o resultado da menor soma. Logo, o item número 35, ele está correto. Beleza, pessoal? Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Ok, vamos lá. Vamos falar agora do item número 36. No item 36, ele fala assim, a reação representada ou apresentada pode ser considerada uma reação de oxirredução em que o KNO3 e o S atuam como espécies oxidantes e o S como espécie e o C como espécie redutora. Vamos fazer essa reação juntos, turma? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, KNO3, tudo bem? Mais S mais C, dando, turma, K2S, tá? Mais N2 mais o CO2. Então, turma, atenção, valendo para vocês um final de semana na Coreia do Norte, turma. O nitrogênio, turma, aqui tem NOx mais 5, beleza? E o nitrogênio aqui tem NOx 0. Portanto, estamos falando de uma reação de redução. Ok? Também vale a pena lembrar, turma, que o enxofre, turma, tem o NOx aqui 0. E o enxofre aqui tem um NOx menos 2. Então, também é uma reação de redução. E o nosso querido carboninho, aqui, turma, tem o NOx 0. E o carboninho aqui tem o NOx mais 4. Então, tem uma reação de oxidação. Portanto, turma, o que eu vou determinar aqui agora? Que o carvão que está sofrendo oxidação, ou o carbono que está sofrendo oxidação, o carvão aqui irá agir com um agente redutor, ou uma espécie redutora. Já o enxofre e o nitrato de potássio estão sofrendo um procedimento. O enxofre sofre redução e o nitrogênio também sofre redução. Então, o enxofre, turma, ele sofrendo redução, ele age como uma espécie oxidante, ok? E o nitrogênio sofrendo redução, também nós teremos uma espécie oxidante, só que aqui é no sal chamado nitrato de potássio. Portanto, eu tenho nós temos duas espécies oxidantes. Quais são as espécies oxidantes? Nós temos o KNO3 e o S, e uma espécie redutora. Qual é a espécie? É o carvão. E o que diz o item? A reação apresentada pode ser considerada uma reação de oxirredução, sim, em que o KNO3 e o S atuam como espécies oxidantes, ok, e o carvão como uma espécie redutora. Beleza. Então, item 36 é um item correto. Joia, pessoal? Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, levanta o mouse aí em casa. Ok? Vamos para o item número 37. Dos elementos listados na tabela, apenas bário, cobre e estrôncio possuem no estado fundamental pelo menos um elétron no orbital d. Bom, na tabela nós temos sódio, potássio, estrôncio, cobre,
cálcio e bário, ok? E ele fala assim, dos elementos listados na tabela, apenas bário, cobre e estrôncio possuem no estado fundamental pelo menos um elétron no orbital D. Vamos, por exemplo, raciocinar. Sódio, número atômico dele, 11, ok? Distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Fez isso? Fez. Descobriu que esse cara não tem elétron no orbital D, ou não tem nenhum elétron. Mas precisava ter feito isso? Não. Poderia ter olhado numa tabela periódica, ok? Aonde, turma, o sódio está em que período? Primeiro está o hidrogênio, segundo está o lítio, terceiro está o sódio. Então, se o cara está no terceiro período, não teríamos ainda elétrons no orbital D. Só podemos ter alguma coisa no orbital D a partir do quarto período. Com isso, nós poderíamos olhar na tabela periódica. Olhando na tabela periódica, nós vamos conferir as posições de cálcio, estrôncio, bário e rádio. Mas veja que o cálcio está no quarto período, só que ele ainda não atravessou, o cálcio está aqui, turma, ó. Ele ainda não passou pelos elementos de transição. Então a distribuição dele, turma, breca no 4s2. Quando estava chegando o primeiro orbital D, ele parou. Então o cálcio também não tem elétrons no orbital D. Então, configurando, nós vamos verificar que bário, cobre e estrôncio, tá? Por exemplo, estrôncio, número atômico dele, você lembra? Não, dá uma olhada na tabela. Confere que é o 38, vai lá atrás e olha para mim. Viu? Joia. Agora vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e quem que aparece? 3d8. É isso, turma? Não. Ó, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 3p6, 4s2, 20. Aqui é 3d10, 30. 4p6, 36. E agora 5s2, 38. Importante é verifiquem que ele tem elétrons, pelo menos um elétron no orbital D. Não falou que em camada de valência, falou durante a distribuição. Então, turma, se você fizer isso para o bário e para o cobre, você vai verificar que tem pelo menos um elétron em orbital D. Não interessa se é na camada de valência ou se é durante a distribuição energética. Beleza, pessoal? Então, 37 fica como correto o item da questão. Joia? Agora,